Vamos reagir agora a Leon e Nilce. Esse vídeo aqui, especificamente, né, é sobre os Estados Unidos que estão planejando desobrigar a vacinação, supostamente. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque eu acho que desde a pandemia, eu acho que esse assunto meio que tomou, não só na época tomou uma boa proporção, como recentemente perdeu um pouco de espaço, né? Enfim, e aí eu acho que é bom a gente sempre voltar a falar, porque se a gente para de falar sobre, abre espaço para desinformação novamente. E é isso que Eu quero comentar uma... Isso é tudo que a gente não quer. Bem, eu quero comentar uma coisa aqui que é sobre saúde pública e de um país estrangeiro, que é uma coisa que eu não domino definitivamente. Eu gosto de falar aqui de coisas relacionadas à política internacional e tecnologia, que são mais a minha área. Só que eu tenho que comentar isso aqui, que possivelmente, eu imagino, tem um risco para o Brasil envolvido nisso. Porque a gente está falando aqui... Tudo que acontece nos Estados Unidos tem um risco pro Brasil, gente. Tudo. Tudo. Principalmente quando é uma coisa ligada à extrema-direita. Que a Flórida planeja se tornar o primeiro estado a eliminar todas as obrigatoriedades de vacinação infantil nos Estados Unidos. E por que eu tô falando disso? A gente tá voltando pro século XVII, mano. Nós estamos voltando para o século XVII. Que inferno! Isso aqui, porque é um estado com muito brasileiro que tem um intercâmbio de pessoas muito grande com o Brasil. Provavelmente é o estado americano do qual mais sai e vem gente do Brasil, né? A notícia da Associated Press, a Flórida planeja se tornar o primeiro estado a eliminar E para além disso, né, o que tem político brasileiro hoje querendo copiar absolutamente tudo que acontece nos Estados Unidos é brincadeira, né? Obrigatoriedade de vacinação, um antigo pilar da política de saúde pública para manter crianças em idade escolar e adultos protegidos de doenças infecciosas. O cirurgião-geral do estado, Dr. Joseph Ladapo, que anunciou a decisão na quarta-feira, classificou as exigências atuais nas escolas e em outros lugares como intrusões morais nos direitos das pessoas que prejudicam a capacidade dos pais de tomar decisão sobre a saúde dos filhos. Ele falou aqui sobre várias coisas também. A gente sabe que uma das coisas que existe em vários locais do mundo é a obrigatoriedade de se você dar determinadas vacinas para crianças. As vacinas foram muito importantes no tratamento de algumas doenças até erradicação. A gente coloca aí o exemplo do pólio como sendo que a galera sempre traz quando vai debater o tópico, que era uma doença que de fato atingia muitas crianças e hoje em dia não é mais um problema graças à vacina. Aí tem outra matéria aqui da Wired, e eu tô fazendo essas traduções aqui via Google Translate, tá, gente? Então se tiver alguma coisa meio mais ou menos aqui, você... E é o Zé Gotinha. Muito importante. E eu não tô brincando, tô falando sério. Muito importante pra disseminação da saúde pública brasileira. Zé Gotinha. Você já sabe. Antivacinas comemoram o plano da Flórida para acabar com a obrigatoriedade de vacinação para crianças e todos os demais. Enquanto especialistas alertam sobre possíveis surtos de doenças como poliomielite e sarampo na Flórida, os antivacina declaram liberdade. Aí tem a plaquinha aqui, acabe com toda a obrigatoriedade de vacina. Eu não vou conseguir abrir o artigo para vocês aqui, desculpa. Mas esse artigo aqui tratava da comemoração dos antivax que estão acontecendo agora na internet. E ele faz alguns comentários interessantes aqui, o jornalista, porque não só ele viu toda essa manifestação, mas no meio dessa manifestação, os antivax também estavam discutindo doenças, né? E alguém perguntou o que era para fazer para o filho que estava com febre no meio desses fóruns, e alguém falou para ele colocar cebola na meia e colocar no pé do menino. Aí ele explicou aqui que é uma crença de certas pessoas de que a cebola perto da pele é capaz de sugar vírus e bactérias, algo do tipo. E isso é só para salientar que nessas comunidades normalmente as pessoas não aceitam vacinas, mas também elas têm uma série de crenças, outras crenças não baseadas na ciência sobre como essas coisas têm que ser tratadas. E tipo, não, um negócio que é testado, que foi criado no laboratório, que os médicos recomendam, cebola na meia ainda, pro menino ficar com chulé. Ai, gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Obviamente a gente está vendo isso daqui no momento em que está havendo um ataque ao que seria a estrutura de vacinação nos Estados Unidos por parte do atual Departamento de Saúde dos Estados Unidos, né, que é liderado agora pelo Kennedy, que é uma pessoa claramente que tem visões anti-vacina. Mais um elemento para a gente discutir. Mas se você vê o cartãozinho dele, dos filhos dele, estão vacinados, tá? Eles estão vacinados. Tal qual Bolsonaro. Bolsonaro falou, no fim das contas. É só pra você, otário,
que vota neles, que apoia eles na internet, que não vacina o seu filho, que acaba morrendo, que acaba adquirindo pólio. Isso tudo é o que o Trump disse a respeito do negócio, né? O que é curioso. Eu vou adiantar para vocês aqui, o Trump não é um anti-vax, mas vamos falar por que ele tem um tanto de anti-vax apoiando ele. Trump chama o plano de vacinação da Flórida de uma posição dura e diz que vacinas que funcionam devem ser usadas. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse na sexta-feira que o plano da Flórida para acabar com todas as obrigatoriedades de vacinação no estado era uma posição dura e disse que há vacinas que funcionam e que as pessoas deveriam tomá-las. Abre aspas, acho que preciso ter muito cuidado ao dizer que algumas pessoas não precisam ser vacinadas. É uma posição muito difícil, disse Trump a repórteres no Salão Oval quando questionado sobre o anúncio da Flórida dessa semana. Abre aspas, continuando, existem vacinas que funcionam, elas funcionam pura e simplesmente. Não são controversas e acho que essas vacinas devem ser usadas. Caso contrário, algumas pessoas podem contrair a doença e colocar outras em risco. E exatamente esse é o argumento das pessoas que defendem vacinação. Porque o grande problema da vacinação, e por isso que existe a obrigatoriedade, é porque ela não é só em relação a você, né? Ela é em relação a pessoas que estão à sua volta. Porque você se torna um vetor da doença, né? Se você não estiver vacinado. E pode ter pessoas à sua volta que, por determinados motivos de saúde, né, não podem ser vacinadas. E elas precisam que todo mundo em volta delas esteja imunizado para elas não serem ameaçadas pela doença. E existe todo um outro negócio aqui também, que é sobre que a gente está falando de obrigatoriedade de vacinas para crianças, né? E é aquele negócio de até que medida os pais devem tomar essas decisões sobre a saúde dos filhos. Por quê? Porque, obviamente, a gente não trata a criança como propriedade privada, né? Se você tratar mal o seu filho, o Estado vai te tomar seu filho. Né? Se você não seguir determinadas leis de como você deve tratar essa criança, o Estado vai te tomar. A criança não é a sua propriedade privada para você fazer o que você quiser. E agora entra nessa questão também se você pode tomar essas determinadas decisões sobre a imunização dela, que é uma coisa importante que salva a vida de várias crianças. E é assim, gente, não é só com a educação, não. É que lá existe o homeschool, mas aqui no Brasil, se você não coloca o seu filho na escola, eles tiram o seu filho de você. Entendeu? Seu filho não tá matriculado. Poliomielite mandou R$5. Eu acho muito boa essas ideias. Cebola é bem eficaz para impedir doenças, eu recomendo. Que saco, eu tava falando um trem mó sério. Obrigada pelo Pix, Poliomielite. Eu vou chamar o Zé Gotinha pra você. Eu vou chamar o Zé Gotinha. Ai, gente, que saco. E eu acho isso curioso, essa parte do Trump não ser um anti-vax. Você perdeu o que eu tava falando, velho. Mas por que eles têm os vax apoiando ele, os anti-vax apoiando ele? Porque é aquele negócio, eu discuti com a Nilce isso mais cedo, é o negócio do... O Trump joga um jogo nos Estados Unidos, aliás, acho que qualquer político, um jogo de eleitorados, grupos eleitorais. O que é? Os Estados Unidos está basicamente dividido em 50%. Criança e propriedade privada dos pais, sim. O que não pode é alejar a criança dos sistemas próprios de definições coletivas como educação e saúde, por exemplo. Gente, o Estado pode te tomar, tá? O Estado não pode tomar sua casa, mas você tem uma dívida. O Estado não pode tomar seu carro, não pode tomar suas coisas, numa democracia, por exemplo. Mas pode tomar o seu filho. Criança não é propriedade privada. Se você não segue determinadas leis, determinadas diretrizes, então... 50%, né? Todo grupo eleitoral que você puder trazer para o seu lado é uma vantagem. Todo grupo, incluindo os anti-vax. Não só isso. Existe o fato de que nos Estados Unidos e em outros países também, votação não é obrigatório, tá? Você vota se você quiser. Então você não quer só um grupo para votar em você, mas você quer um grupo que tem algum assunto que engaje esse grupo, de uma certa forma, que motive a galera a ir para as urnas. Exato. O Biodevern mandou aqui. Criança não é propriedade. Criança são cidadãos e tem direitos garantidos por leis. Ponto final. Ponto final. Tem direito à saúde, tem direito à educação, tem direito a tudo isso. E se não cumprir, o Estado vai tirar, velho. Você não teve capacidade de ter tutela sobre aquele cidadão. Não é propriedade privada. De outra forma, as pessoas não saem de casa para votar. E os anti-vax são pessoas extremamente engajadas.
engajadas na internet, engajadas na vida real, a galera vai em manifestação, faz tudo. São pessoas que muito provavelmente seriam motivadas a ir às urnas por conta do tema de vacina. E eles são bem heterogêneos, porque você tem antivax por vários motivos, né? Você tem antivax porque tem uma galera, inclusive da esquerda, que é contra a indústria farmacêutica. Você tem antivax por motivo religioso. Nossa, meu Deus do céu, tem um liberaleco aqui no meu chat que tá assim, Martina, me desculpa. Você não entende que um filho é o primeiro produto do casal? O Estado não pode tomar essa propriedade nem classificá-la sequer, mas pode abandoná-la. Ô, querido, a criança é um cidadão, independente de quem ela é filho. Ela não é uma propriedade. Ponto final. Não é um produto de nada. Pessoa maluca. Se fosse, poderia vender. Você pode vender criança? Não pode, né? Maluquice total. Ai, segundo Rousseau, maçom... Foda-se o Rousseau, meu filho. Eu tô falando de Constituição brasileira. Foda-se. Ai, gente, vocês são muito malucos, velho. Vocês são muito loucos. O uso de teoria, de teórico, só faz sentido quando aplicado na realidade. Isso é aplicado na realidade? Não é. A gente tem uma Constituição, a gente tem leis, a gente tem uma diretriz de como as coisas funcionam. Criança não é propriedade privada. Não sei nem por que a gente tá discutindo isso aqui. Que discussão idiota. A história é superior às leis. Claro. Chega num tribunal e fala que o que você tá fazendo é por causa da história. Cita Rousseau pro juiz pra você ver o que acontece com você. Jesus amado, viajou. Viajou. Nossa Senhora. Tipo, o templo, o corpo é o templo do espírito, você não vai colocar um negócio... Bem que tem umas evoluções, assim, do grupo. Tem a galera que é maga mesmo, que virou antivax porque faria parte do pacote. Vocês ficam se perguntando como é que eu fico sabendo de todas as notícias do mundo todo, ou que fontes eu utilizo que eu sei que são confiáveis para poder me informar sobre o que tá acontecendo no mundo? Pois é, como estudante de Relações Internacionais, eu tive acesso a algumas fontes do mundo todo. E eu sou uma pessoa que gosta de ler as notícias na fonte. Eu gosto de ler as notícias no lugar onde elas estão acontecendo. E por isso, ao longo da minha faculdade, eu fui fazendo tipo um compiladão de 3 fontes de notícia por país de todos os países do mundo. Sim, dos mais de 200 países, porque eu sou maluca. E aí, pra cada país tem 3 fontes de notícia. Uma mais à direita, uma mais à esquerda, uma mais a centro. Pra alguns países eu escolhi uma pró-governo, uma contra o governo e uma mais neutrona. Enfim. E agora, essa coletânea de notícias tá disponível pra vocês, galera. Vocês podem adquirir, vocês podem ir atrás das notícias vocês mesmos. Sempre que acontece alguma coisa, como que aconteceu no Nepal, ou no Reino Unido, ou na França, enfim, vocês podem ir atrás do que a mídia local tá falando sobre isso. É uma coisa muito interessante pra quem gosta de relações internacionais, quer saber o que tá acontecendo no mundo, pra vestibulandos que estão estudando atualidades, e ele já tá disponível pra todo mundo, tá? Pra adquirir. Foi uma coisa que deu muito trabalho, mas que eu acho que vale muito a pena. E é isso aí. É engraçado isso, porque o antivax não é direita ou esquerda, né? Tem dos dois. Tem a galera do Zen lá, abraça a árvore, não quero nada de artificial no meu corpo, não vacina. Mas do lado da... Não, gente, desculpa, é que o cara tá aqui viajando no meu chat. Rousseau simplesmente é o pai da Constituição polonesa, que influenciou a Constituição brasileira. Meu querido, você está na Polônia ou você está no Brasil, animal? É isso que eu tô falando. Você tá no Brasil. Existe o ECA. Existe leis pra dizer que a criança também é cidadão. Criança não é propriedade privada. Criança tem direito à escola, à educação. Pelo amor de Deus, para de ser maluco. E o Estado pode tomar aquela criança. Se os pais têm a tutela do filho. Tutela. E a tutela muda. Não à toa, muda em muitas situações. Não é só quando os pais abandonam, não. Se o pai é preso, se o pai maltrata, se o pai abandona, perde a tutela. Perde a tutela pro Estado, perde a tutela pra outro parente, perde a tutela pra mãe, enfim. Entendeu? Pô, você querer usar um teórico, por mais incrível que ele seja, num contexto onde não cabe, onde não se aplica, onde a realidade não bate, não faz o menor sentido. É desonestidade intelectual o nome disso. E ainda mandou assim, acho que você simplesmente não consegue entender o mundo como uma cidadã brasileira a partir do próprio Brasil. Você tá falando que criança é propriedade e a errada sou eu? Ainda por cima? Eu que não entendo do Brasil, de lei? Aí é foda. Aí é de fuder, mas vamos lá. Criança é cidadão? Sim, a criança é cidadã e sujeita de direitos. Beleza, ok. Cidadão no Brasil
pode ser propriedade? Não. Toda pessoa individual ou coletiva tem direito à propriedade. Ninguém pode ser privado da sua propriedade. Ninguém pode ser arbitrariamente privado da sua propriedade. Então, cidadão no Brasil pode ser... Deixa eu colocar considerado, ele entendeu minha pergunta. Não. Um cidadão não pode ser considerado propriedade. Inviolabilidade, direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade para todos. Significa que cidadãos são pessoas com direitos e não objetos passíveis de serem possuídos por outros. Então, se criança é cidadão e cidadão não é propriedade, a lógica me parece simples, não sei vocês. Não sei você, posso estar maluca, posso estar doida. O cara pergunta assim, essa é a live onde se ensina coisas óbvias para pessoas no chat? Desculpa, cheguei agora. Gente, essa live era sobre a porra do vídeo do Leão e da Nilce, mas esse assunto me tirou do sério, velho. Me tirou do sério, de verdade. Não é só uma palavra, meu querido, eu vou mostrar. Você não falou que eles são propriedade, você falou que eles são propriedade privada dos pais. Vamos lá. Eu vou mostrar. Não, gente, pelo amor de Deus. Abre chat, por gentileza. Criança é propriedade privada dos pais? Sim. Propriedade aqui não foi usada como uma palavra aleatória, como uma palavra solta. O Leon disse no vídeo, criança não é propriedade privada dos pais. E aí você disse, criança é propriedade privada dos pais, sim. Eu não vem me tirar de maluca, tá? Vamos seguir em frente? Essa discussão tá me irritando. De esquerda e, como você falou, tem do lado da direita também. Aí tem a galera da teoria da conspiração, que existe, que vacina é alguma coisa pra esterilizar a população, umas coisas assim. E dá pra entender a lógica do Trump, porque num país extremamente polarizado, qualquer voto faz pender a balança pro lado dele, né? E aí, o que ele faz? O Trump, pessoalmente, ele não é anti-vax. A gente já viu várias manifestações dele, tá? A favor de vacina. Só que ele está interessado em ser eleito, né? Então, e não é muito difícil você trazer esse público anti-vax para o seu lado. Como eles são extremamente escurrachados. Escorraçados. Como eles são escurraçados. Esculachados, escorraçados, gera escorrachados. Exatamente. Como eles são escorraçados do campo, dos outros campos, tá? Galera que defende a ciência e coisa do tipo, são ridicularizados e tal, é só você estender uma mão, é só você usar um discurso que é um pouco mais afável com eles, que você vai você vai colocar esses votos no bolso. O Trump foi mais além ainda, ele colocou o Kennedy para ser o secretário de saúde dele. Ele tá nem aí para a saúde das crianças, né? Ele exatamente. Tá nem aí. Ele faz o que for preciso. Ele não é anti-vax, ele não tem nenhuma posição forte contra a vacina, tá? Provavelmente pelo que ele falou aqui, ele acha que vacina é importante, inclusive. Porém, ele está mais interessado em ser eleito. E o público anti-vax é um eleitorado, é inegável, extremamente engajado. O ganho instrumental vem na frente da moral, obviamente. É a lógica do Trump para tudo, né? Isso me dá uma preocupação porque a gente tem um intercâmbio de pessoas muito grande com a Flórida no Brasil. Muito grande. É gente que... E não só isso, né? A gente tem uma tendência no Brasil dos políticos quererem seguir o que está acontecendo nos Estados Unidos como se fosse um playbook, né? Como se fosse um manual. Mora lá, que vem pro Brasil visitar parente. É gente do Brasil que vai lá para Miami fazer compra, vai para Orlando, para ir para Disney e tal. É um dos maiores destinos. Provavelmente deve ser a maior população do Brasil. Eu assumo que seja, tá? Eu sei que do Brasil, você Massachusetts tem uma grande nos Estados Unidos, mas eu imagino que seja na Flórida. Então, é uma preocupação, porque a gente vai começar a ter criança em idade escolar, e é uma galera que, de fato, vamos colocar assim, é um pouco antes você desenvolver algumas noções de higiene, né? Que te previne de adquirir algumas... Pô, gente, a Flórida tem Disney. Tá ligado? Disney é criança se lambendo, abraçando boneco de pano, fazendo não sei o quê. Foda não ter vacina lá. Quando você é pequeno. Tem pessoas que nunca desenvolvem, mas, enfim. Isso aí, de fato, criança costuma ser um pocinho de vírus, né? Daí a importância da vacinação para você poder, pelo menos, proteger ela das doenças mais graves. E eu imagino essas crianças agora como vetores de doença, né? Não vacinadas. Irradiando. Não. Detalhe, a Flórida é o estado de uma das mais famosas Disneys, né? Não, da mais famosa. É mais famosa que Los Angeles? Porque Los Angeles é... Não, a Los Angeles é a primeira, mas acho que lá é a mais... Pois é. O tanto de gente que viaja pra Disney, levar o quê? Criança. Pra onde? Pô, agora pro pocinho de vírus.
Irradiador de doença. Eu, particularmente, não, todo mundo sabe, nós somos totalmente a favor de vacina. Pelo amor de Deus. Nós tomamos todas as doses da nossa vacina de Covid. Da vida, tá? De todas as vacinas. Se o governo manda aqui a mensagem para mim, tá na hora da sua vacina, eu vou e tomo. Sou totalmente a favor. Eu acho que vacina foi uma revolução na história da humanidade. Existe uma humanidade antes e depois de vacina. Que antes tinha doença, você esperava para morrer, não tinha o que fazer. Hoje você consegue se imunizar. Gente? A minha mãe conta, assim, porque a gente já na nossa geração já tinha... A nossa geração não era alvo. Eu não tive coleguinhas vítimas de sarampo, morreram por causa de sarampo ou tiveram poliomielite. Ninguém da nossa idade já, sabe? A nossa geração já é uma geração que não viu isso acontecer. Mas a gente sabia, tipo, os pais... Eu conheci pais de coleguinhas que eram vítimas da polio, que deram sorte de escapar só com uma deficiência, porque boa parte morre. Minha mãe conta das pessoas que ela dos amigos que ela perdeu por sarampo. Minha mãe teve coqueluche. Tipo assim, minha mãe teve coqueluche, quase morreu. Ela teve irmã que morreu de doenças que surgiam naquela época. Às vezes não dava nem tempo de diagnosticar, ninguém nem sabia o que era. Criança morria doidado. E não só isso, mas o sofrimento, né, das pessoas que depois tinham que lidar com sequelas de doenças que hoje são completamente evitáveis e que essa galera quer ressuscitar. Eu vi uma frase que eu vou parafrasear aqui porque eu acho que é bem isso. O efeito colateral da vacina é que extinguiu da nossa geração, né, a possibilidade de encarar o horror da doença, de modo que a nossa geração, 40 anos para cá, acha que não precisa da vacina. Ela foi tão eficiente. Que a galera não sabe que precisa dela. Exato. Isso é bizarro. É triste. Porque... Ai. E, mano, de verdade, se fosse uma coisa que só afetasse quem se vacina ou quem deixa de se vacinar, já ia ser um problema. Porque aí são pais tomando essa decisão pelos seus filhos. E aí teve toda essa discussão que a gente teve aqui. Só que a grande questão é que, mano, não é. Você tá tomando a decisão por você e por muitas pessoas à sua volta. Isso não tá correto. Toda a minha educação, ela foi formada no sentido assim, eu não preciso passar pelo pior para aprender. Eu posso aprender com o erro dos outros. Eu queria tanto que as pessoas internalizassem isso. Porque a gente tá numa posição privilegiada. A gente pode olhar para o passado e não repetir os erros do passado. Eu já vi gente falando, não, a doença foi erradicada, não precisa mais. Mas, tipo, primeiro caso de poliomielite nos Estados Unidos em quase uma década destaca a importância da vacinação. Uma pessoa não vacinada no condado de Rockland, no estado de Nova York, desenvolveu paralisia devido a uma infecção de poliomielite, enfatizando a necessidade de direcionar os esforços de vacinação para comunidades vulneráveis. Isso foi em 2022. Então, tipo assim... não desapareceu. A barreira que está entre a gente e a realidade que existia antes da vacina é a vacina. Parece que até nesse caso aqui de Rockland, foi por ação dos grupos anti-vax. Uma das estratégias deles é ir nessas comunidades extremamente coesas e fechadas, porque é mais fácil distribuir a mensagem e mais difícil você quebrar essa percepção uma vez que ela é criada. E aqui, no caso, essa comunidade tem uma comunidade grande de judeus ortodoxos nessa região dos Estados Unidos. E eles começaram a agir nessa região depois que teve um surto de sarampo para convencer a galera a não vacinar. E parece que por conta disso, né, a população hoje é o que Porra, teve um surto de sarampo. Fico puto com essas coisas. Teve um surto de sarampo e aí as pessoas vão lá e falam assim, teve um surto de uma doença que tem vacina. Vamos não nos vacinar pra nenhuma outra, então. Que porra é essa de raciocínio? Raciocínio burro? Então, já que eu falo merda enorme, eu vou te bloquear. Que aí você já toma seu rumo, beleza? Jesus, o comentário do cara. Martina, espero que você consiga desenvolver um bom casamento em São Paulo. O Espírito Santo não te suporta mais. Um abraço. O Espírito Santo inteiro. O Espírito Santo inteiro não me suporta mais, gente. Vocês acreditam nisso? Deixa eu ver a foto do cidadão. Uau! Eu não vou falar nada, eu vou só mostrar. Mensagem excluída, tá? Pra quem não viu, eu vou expor bem bonita essa mensagem. Martina, espero que você consiga desenvolver um bom casamento em São Paulo. O Espírito Santo não te suporta mais. Um abraço. Ou seja, além de achar que criança é propriedade, ele ainda tá querendo me resumir como mulher é um casamento, né? Que já sou muito bem casada, muito obrigada. Mas aí, ó, vamos ir pro canal que é público, né?
Sou jornalista formada desde 2016 pela FAESA, maior universidade sem gratuidade universal garantida pelos... Ou seja, não conseguiu nem passar na federal, né? Eu passei. Meu Deus, como é que a pessoa consegue ser chata até na bio dela? Nossa, nem coube, ó. Enfim. Mas, gente, infelizmente eu não vou conseguir casar com ele. Infelizmente eu não vou conseguir casar com ele, gente. Vocês acreditam? Perdi, né? Fala sério. Perdi. Aff.